todos. Queria agradecer a vossa presença e o vasto interesse demonstrado no debate, que é visível pelo tamanho da audiência que temos hoje, mas um especial agradecimento aqui aos nossos convidados por estarem aqui hoje e terem disponibilizado um bocadinho do vosso tempo, que eu sei que às vezes não é fácil, e sem perder muito tempo com as apresentações, porque os três são ilustres conhecidos do setor e com uma vasta experiência na área do licenciamento. Vamos estar aqui à conversa com a Ana Guerreiro, da Generg, com o Timóteo Monteiro, da EDP Renováveis, e o professor António Sá da Costa, que está aqui também um bocadinho em representação da APREN, que é o Presidente da Assembleia Geral. Sem dúvida que nós os três já tivemos esta conversa diversas vezes, mas nunca são suficientes dada a relevância do tema e as dificuldades que apresenta no desenvolvimento do setor. Estamos perante um elevado desafio, as dificuldades que apresenta que existem perante o novo Plano de Energia e Clima e a Estratégia Nacional para o Hidrogénio impõem uma velocidade de desenvolvimento de capacidade muito superior àquela que assistimos no passado. E, como tal, é preciso trazer estes debates para a mesa e começar a encontrar soluções e conseguirmos que as coisas se concretizem. Neste sentido, quero também aproveitar aqui este bocadinho para anunciar que a APREN iniciou esta semana, deu hoje o kick-off a um projeto em parceria com a BioInsight, que pretende definir um conjunto de propostas de otimização do processo de licenciamento em Portugal. É um projeto que surge no âmbito do grupo de trabalho interno da APREN dedicado ao licenciamento e de trabalhos também que já têm vindo a ser realizados com a própria APA e a Direção-Geral de Energia e Geologia. Estamos bastante motivados e a acreditar que vamos conseguir de alguma forma desbloquear o processo ou pelo menos dar resposta aos maiores entraves que existem no momento. Bem, sem mais demoras, pois os assuntos que a gente pretende abordar aqui ainda são alguns e vão gerar certamente discussão. Vamos avançar, aviso só que no fim vamos tentar, se houver tempo, deixar que também quem está a ver possa pôr algumas questões e agradecemos que estas sejam colocadas no chat. Assim, começo com a primeira questão, em que vou correr todos os participantes, mas vou começar aqui pedir à Ana para depois ser a primeira a responder. E estão todos no setor há largos anos e numa perspectiva evolutiva, quais são hoje, na vossa opinião, as maiores barreiras ao desenvolvimento de um projeto renovável, seja este solar ou eólico, e que não se verificavam no passado? Olá, boa tarde. Bem, eu aqui se calhar começaria por dizer que o processo de licenciamento nunca foi nem tão demorado, nem tão incerto. Há 10 anos, quer dizer, nem de longe nem de perto, nós demoraríamos o tempo que demoramos atualmente para licenciar um projeto. Os prazos eram razoavelmente cumpridos e nós sabíamos, à partida, exceto se fossem processos de licenciamento muito complicados, à partida saberíamos o desfecho. Com mais medida, menos medida, é verdade, claro, portanto, nós tínhamos medidas de minimização, dependendo muito da zona onde pretendíamos desenvolver o projeto, mas neste momento não é essa a ideia que temos, julgo eu, quem trabalha no setor, não é essa a ideia. Portanto, o desfecho é cada vez mais incerto, os prazos são muito demorados, portanto, temos aqui um conjunto de questões que dificultam em muito o processo de licenciamento no presente tempo. Portanto, prazos que não se cumprem, não temos sequer uma noção razoável do prazo que possa demorar um pedido de parecer, uma resposta, muita burocracia, muita entropia entre entidades, diferentes avaliações dependendo do técnico, e claro, isto depois conduz a uma incerteza grande. E é com isto, e é isto que é a grande diferença em relação ao licenciamento de há, por exemplo, 10 anos atrás ou há 5 anos atrás.
Obrigada, Ana. Passava a palavra ao professor da Costa. Bom, eu por ser talvez o mais antigo, quer dizer, além desta crescente morosidade e complexidade e imprevisibilidade do resultado do processo de licenciamento ambiental e municipal, que como a Ana já referiu, eu recordo que no princípio, e agora não estou a falar, estou a ir ao tempo das pequenas centrais hídricas, portanto estamos na década de 90 do século passado. Também existe uma dificuldade que é a não existência da possibilidade de expropriação com posse administrativa dos terrenos para a passagem das linhas de interligação. Esta possibilidade existiu no início e muitas vezes as linhas eram construídas pelo operador da rede de transporte ou distribuição, mas devido à falta de capacidade, que é compreensível, dos operadores de rede de darem resposta às solicitações, passou a ser o promotor a fazer, sendo as linhas integradas nas respectivas concessões de distribuição e de transporte. E isto é uma coisa que devia de voltar a passar a ver se nós queremos fazer este aspecto, conseguir cumprir isto. Também, nesta linha, também acho que, e eu falarei isto um pouco mais à frente, a falta de adaptação das redes elétricas aos locais onde existe o recurso, e isto tudo implica um custo crescente do aluguer e da compra dos terrenos para a implantação de projetos. Portanto, há aqui uma inflação do que havia também no passado. Mas basicamente são estas as coisas que eu acho, os aspectos que eu acho que mudaram nos últimos 20 anos. Não é? Bom, parece-me que me cabe a mim agora terminar. Eu estava no mute, desculpem. Sim, Timóteo, por favor. Pronto, eu tinha aqui três aspectos talvez mais práticos. Um deles, vou repetir um bocadinho aquilo que o Sá Costa acabou de dizer, que é a questão do projeto e construção das linhas aéreas de média tensão, alta tensão e muito alta tensão, que hoje são bastante comuns nos projetos, é cada vez mais um quebra-cabeças e uma fonte de conflito infindável, e é muito complicado hoje conseguir ligar os projetos à rede, e esta, parece-me, em termos, fala-se em termos solar e fala-se em termos eólicos, esta é comum a estas duas formas de produção de energia. Em termos do eólico, eu iria apontar aqui a escassez de sítios adequados para novos projetos. Nós temos aqui uma meta, e é construir até 2030, é uma meta do PNEC, construir até 2030 mais 3.500 megawatts de projetos eólicos. 3.500 megawatts eólicos. A adequação, encontrar sítios adequados para estes 3.500 megawatts, nós neste momento temos 5.500, 5.600, algo em torno disso, não vai ser, do meu ponto de vista, tarefa fácil. Eles têm que ser adequados a nível do recurso, porque nós precisamos de ter aqui fatores de carga muito interessantes, da ordem talvez dos 35%, para viabilizar projetos com preço de mercado, com preço de venda de energia em mercado baixos. Eles têm que ser acessíveis. Quem acompanha routes surveys de parques eólicos e levar as turbinas para os locais, hoje com os diâmetros rotóricos que estão a usar, que são os que permitem viabilizar os projetos, é cada vez mais difícil. E portanto, a questão da escassez de novas áreas, naturalmente, sem condicionamentos ambientais, portanto, assinaláveis. Do meu ponto de vista, esta questão da escassez de sítios adequados para novos projetos é complicado. Eu tinha aqui mais uma questão,
tinha a ver com o solar, mas já me estiquei aqui um bocadinho, portanto eu passava para a próxima. Sim. Mas eu aproveito, Timóteo, e quando estava a falar desta questão da localização e dos terrenos, a próxima questão, começo por si agora, a gestão e ordenamento do território e, lógico, a consequente localização dos projetos é, sem dúvida, provavelmente dos maiores desafios, como estava a dizer, para a concretização das metas tanto do PNEC como da estratégia para o hidrogénio. Tanto fruto de uma menor indisponibilidade das áreas, como disse, como também uma maior procura de mercado, novas exigências em termos de preservação da biodiversidade, em conjugação também com os impactos cumulativos. Acha que seria benéfico para o setor uma reavaliação das cartas existentes e identificação de áreas específicas onde se pudessem realizar os novos projetos, cruzados, como é lógico, com os pontos de ligação atuais e que venham a ser criados no futuro? E como é que podemos promover esta reavaliação das cartas e definição de áreas disponíveis para a instalação de centros eletroprodutores? Ora, vamos ver. Portanto, em termos da cartografia existente, quando desenvolvemos este tipo de projetos, nós confrontamos frequentemente com os planos diretores municipais e outros instrumentos de ordenamento do território, cartografias da Reserva Agrícola Nacional, cartografias da Reserva Ecológica Nacional, é disso, creio, que estamos a falar. É assim, com alguma frequência, os planos diretores municipais contêm algumas disposições que permitem, mediante reconhecimento do interesse público municipal, viabilizar os projetos. Muitos projetos é possível viabilizá-los por esta via. Agora, portanto, estas disposições estão nos planos diretores municipais, nós recorremos muitas vezes a elas, mas é preciso sermos claros. Esta questão prende-se, sem dúvida, com a questão das contrapartidas locais dos projetos, que falaremos adiante. Não há dúvida nenhuma, quer dizer, nós viabilizamos, conseguimos viabilizar, mas temos sempre a questão das contrapartidas locais, portanto, envolvida nesta matéria. No que diz respeito à questão da REN, que tem sido até recentemente, portanto, falada, não vou agora, portanto, particularizar, mas tem sido recentemente falada em alguns projetos e em algumas questões, uma coisa ou outra polémica, ou mais polémica que aconteceu ultimamente. A legislação da REN é clara. Ela só obstaculiza projetos em ecossistemas em que é quase impensável instalá-los. Por exemplo, nas dunas. Nas dunas é proibido, no ecossistema dunas é proibido instalar por via da legislação. Instalar, por exemplo, projetos fotovoltaicos. Já os eólicos não. Mas fotovoltaicos é proibido instalar. E, portanto, esta questão é uma questão que se resolve na AIA. Se nós não formos para esse tipo de ecossistemas, eu não estou a ver grande problema com esta questão da REN e grande necessidade de mexer nesta questão da REN. É preciso ver que, eu não tenho um número, mas se nós formos ver, se calhar para aí 60% ou 70% ou 80% do país é Reserva Ecológica Nacional. Ninguém tenha dúvida disso. Basta ir aos planos diretores municipais. Uma última nota muito ligeira sobre a questão da REN. Do meu ponto de vista, também é impossível instalar centrais, nomeadamente centrais fotovoltaicas em áreas que sejam fundamentalmente REN, solos de classe A, solos de classe B, os melhores solos do país, com maior capacidade produtiva. A REN foi criada para os defender, com exceção, atenção, e isto aqui é muito importante, voltamos à questão das linhas, com exceção de linhas de alta tensão, muito alta tensão, que por vezes, em certos casos, não há outra solução senão passarem na REN, mas de uma forma também adequada.
quer dizer, não estou a ver a utilização da RAN para esta situação ou que uma alteração da cartografia da RAN possa ajudar. Há aqui uma questão, que é manchas de RAN marginais. Há zonas do país onde existem manchas de RAN marginais, ao longo de linhas de água, ali umas faixas, etc., que causam graves problemas nos layouts dos projetos e cuja proteção não é, do meu ponto de vista, nada de muito, quer dizer, muito relevante para a proteção dos solos agrícolas nacionais e que talvez neste caso pudesse haver aqui alguma diferença de interpretação. Ok, obrigada. E passava a palavra agora ao professor. Susana, eu estaria ao auditório, né? Eu não me parece uma boa solução o haver cartas com zonas preferenciais, porque isso vai levar ao aumento especulativo dos custos dos terrenos e nas zonas que têm essa possibilidade. Portanto, isso, eu julgo que há, no que diz respeito a isto, eu acho que há aqui uma inversão de fazer um matching entre as zonas onde há recurso e a rede, seja o recurso, mais o eólico que o solar, já que o solar existe em quase todo o sítio. E o que é que eu estou a dizer com isso? Eu vou pegar uns exemplos do passado. Se nós olharmos, por exemplo, para a cascata do Douro das grandes centrais hídricas, naquele local não havia rede elétrica, mas como havia o recurso, fez-se os projetos e levou-se lá à rede. Nas centrais térmicas, nos sítios onde estão instaladas as centrais térmicas, quer de Sines, quer Tapada do Outeiro, quer o Pego, quer o Carregado, não havia rede elétrica. Havia recursos para as condições para instalar uma central, levou-se lá à rede. Ora, nós, por exemplo, o que se passou com o concurso do eólico foi o contrário. E o que está a passar com o solar também é o contrário, é dizer assim, olha, a rede está aqui, traga cá o vento. E isso vai levar em que os projetos não estejam nos locais mais eficientes e os custos da rede sejam às vezes muito mais elevados, com traçados longos, quando poderiam ser feitos de outra maneira. Eu julgo que há uma questão que tem a ver neste aspecto do licenciamento, que é crucial e que deveria haver uma exceção para os projetos de centrais renováveis que diz respeito aos terrenos onde houve incêndio. O problema de libertar esses terrenos para a construção de centrais de natureza renovável é um processo super kafkiano e que não existia no passado e que passou a existir, em que todos nós, promotores, sabemos o que passamos para conseguir. Pode-se levar meia dúzia de anos ou mais para libertar os terrenos, não é? E é declarações da GNR, e é dos bombeiros, e é daqui, e é da colar, e daquele outro, e não vão. Quer dizer, é uma coisa que é mais importante que classificar os terrenos pela sua aptidão, é esta possibilidade de os libertar, porque está mais do que provado que não somos nós, os promotores de centrais renováveis, que andamos a pegar fogo para depois ir lá como construir as centrais, não é? Aliás, isso até é pior para nós. Sem dúvida. Ana, passo-te a palavra agora também. Eu se calhar começava aqui por esta declaração final do professor Sá da Costa em relação às áreas, ao levantamento de proibição de construção em áreas ardidas, porque aí pode ser que as coisas estejam a mudar ligeiramente, porque nós tivemos um caso muito recente em que foi muitíssimo rápido levantar esta proibição. Todos os anteriores levavam no mínimo 2, 3 anos que se conseguisse este levantamento. Mas este mais recente foi uma surpresa, quer dizer, nem contávamos receber aquele... Eu pensava que seria mais um pedido de elementos adicionais, mas não, era já a conclusão final do processo e pronto, foi uma agradável surpresa. Portanto, aí pode ser que as coisas, nesse ponto em particular, pode ser que as coisas estejam melhores. Em relação aqui à gestão e ordenamento do território, em tempos, não há muito tempo atrás, já se falou com a DGEG e com a APA
acerca da criação de uma carta de no-go zones. O que se pretendia na altura, o que se falou, é que seria interessante criar, de facto, mapear o país, identificando à partida aquelas zonas onde não adiantaria sequer iniciar um processo de licenciamento para aquela zona porque não ia ser bem acolhido. E aqui há coisas que são declaradamente, são declaradas, que não, parques naturais, reservas naturais, portanto, zonas com um ecossistema definido legalmente e outras não tão definido legalmente, mas que, por exemplo, o ICNF lhes reconhece valor ecológico. Isso permitia ao promotor excluir logo à partida aquelas zonas que, de acordo com as entidades licenciadoras, seriam mais complicadas. Percebemos, claro, que esta informação seria logo do domínio público e, portanto, levaria aqui uma especulação do custo dos terrenos, isso seria inevitável. Mas, se calhar, o preço, o custo de não construir um projeto versus o custo de pagar mais por um terreno, eu não sei o que é que pesa mais, nomeadamente no caso dos leilões. No caso dos leilões do solar, existe uma caução que é paga logo à partida com a atribuição, portanto com a reserva do lote, com a atribuição do lote, que aquela caução é perdida logo se não se conseguir um terreno. E, portanto, o promotor fica obrigado, se não quiser perder a caução, perder o projeto e depois a caução, fica obrigado a conseguir um terreno. Depois, há todas as fases subsequentes, portanto, consegue o terreno e depois tem um processo de licenciamento. Se o processo de licenciamento, por acaso, se complica, e por vezes pode-se complicar por questões que eu diria que à partida não seriam as mais evidentes, e estou-me a referir a casos concretos, não é? Não contaríamos com aquela dificuldade, está em causa a perda da caução, está em causa a perda da caução. Sim. E, portanto, eu não sei se o promotor não estaria disposto a pagar um pouco mais por um terreno que sabe que à partida estaria mais liberto de condicionamentos. Mas o que é esse pouco mais? E é que reside o problema. Pronto, eu percebo isso tudo, mas as cauções se calhar andam à volta de alguns milhões, não é? Ana, mas quando um promotor vai a um concurso, já deve ir com os terrenos, acordados. Pois já devia. Ou já devia. Mas sabemos que não é sempre a realidade, não é? Se vai, porque há um velho ditado português que diz: quem vai para o mar avia sem terra. Portanto, se não vai aviado de terra, arrisca-se a perder a caução. Azar o dele, não é? Mas mesmo que tenha o terreno, arrisca-se mais à frente. Se depara com um licenciamento ambiental mais complicado, nomeadamente um que se atrase muito e que não lhe permita, por exemplo, já não falando da parte do concluir o licenciamento ambiental, mas um que não lhe permita obter os licenciamentos naqueles prazos que estão definidos, por acaso os prazos até andaram um bocadinho para a frente, não é? Se calhar aí há um problema daquela fração da caução. Bem, claramente não é um assunto que queria que seja unânime, há diferentes opiniões, mas é exatamente isso que é importante discutir e trazer para cima da mesa para tentar arranjar aqui soluções. Passando à próxima pergunta. Outra questão que tem sido bastante importante e tem sido preponderante no processo de licenciamento são, sem dúvida, as câmaras municipais. Estamos a assistir a várias câmaras que começam a levantar dificuldades ao desenvolvimento de novos projetos, tendo inclusivamente já inscrito nos seus regulamentos taxas de que chamam desincentivadoras à instalação de centros eletroprodutores. Já se depararam com estas dificuldades e o que acham necessário para impedir uma onda de ações avulso e critérios desarmonizados entre as câmaras? Ana, se calhar dou-te continuidade aqui à palavra. Ok. Eu acho que esta questão é um problema sério.
eu acho que só pode ser tratado a nível central. Eu acho que não é o promotor, pelo que me tem sido dado a ver, as questões que têm sido levantadas junto de certas câmaras, não é o promotor que tem o poder de conseguir resolver esta questão com a Câmara. É o normal hoje em dia do teletrabalho. Mas eu vou pedir, se calhar, ao Timóteo para falar primeiro e depois a Ana Não, continua. acho que já resolvi. No teu quarto, acho que já resolvi. Problema do licenciamento. Aqui, não sei se não é mais grave do que o do licenciamento aqui em casa. E então, eu julgo que isto é uma questão que deve ser resolvida a nível central, porque o que está em causa é as câmaras aprovam taxas, mas a ideia, as taxas para a fase de licenciamento e depois para a fase de exploração das centrais solares, mas se formos olhar para as atas das Assembleias Municipais, das reuniões de Câmara, o que está lá escrito são taxas dissuasoras, portanto o que se pretende é dissuadir o promotor a construir naquele local. Por uma coisa que já foi referida aqui, não é? Quer dizer, as câmaras não ganham nada com isto, a não ser a verba associada à taxa. Depois não ganham nada, não é? Como no eólico há uns anos atrás que existia um valor fixo um valor fixo de... O que é que dá? Mas é uma pergunta, não são mais 6. Um valor fixo. 2 mais 6. João, por favor. Peço desculpa, mas... Não faz mal. Eu pedi por favor a eles, mas não... É o novo normal, como costumamos dizer. Sim, eu precisava muito saber agora quanto é que eram 12 mais 6 e pronto. E, portanto, o que se pretende é o desincentivo à construção no município, porque não vão ter os mesmos, não vão oferir o mesmo valor que oferiam há uns anos atrás com o eólico, e, portanto, as câmaras não têm interesse em ter uma grande área, porque é disso que estamos a falar, não são pequenas áreas, são grandes áreas, ocupadas com uma central solar que pouca mais-valia traz para um concelho. Não se vai utilizar mão de obra do concelho, ou o que se utiliza é muito marginal, se contratar alguém para operar essa central solar, estamos a falar de 1, 2, 3 operadores, quer dizer, não é uma coisa que tenha relevância para o município. E, portanto, é neste pé que estamos e se calhar devia ter sido feito um trabalho prévio por parte do Governo junto dos municípios e do que estamos a ver, esse trabalho não terá sido feito e agora, pronto, o problema coloca-se nesta fase, não é? Claro. Timóteo, passava a palavra para si. Ora bem, o meu registro é muito idêntico ao da Ana. Nós, quando fazemos uma avaliação de impacto ambiental de um projeto renovável, seja ele eólico, solar ou outro, existe sempre uma classificação de impactos, portanto, dos projetos. Um dos critérios portanto, quais são as características de cada impacto ou de cada projeto, ou o impacto de cada projeto a nível regional, local, versus nível nacional e global. E verifica-se nos projetos renováveis, sistematicamente, que os impactos negativos são locais ou regionais e que os impactos positivos são nacionais ou globais. Isto quem lê estudos de impacto ambiental e está habituado a ver estudos de impacto ambiental e é tratado com estudos de impacto ambiental há muitos anos, é sempre assim. Não há outra solução. Impactos negativos locais, regionais e os impactos positivos são nacionais e globais. E, desculpem aquilo que eu vou dizer a seguir, mas isto é o campo fértil para o chamado efeito NIMBY. Not in my backyard. E, portanto, do meu ponto de vista, um dos grandes fatores de sucesso da energia eólica
foi efetivamente o pagamento de 2,5% da tarifa a nível local. Com todos os problemas que trouxe, com algumas distorções, etc. Mas permitiu, quer queiramos, quer não, naturalmente a par das rendas dos terrenos que se pagam pelos terrenos, portanto, onde instalamos os projetos, permitiu uma compensação local dos impactos negativos das centrais, que são reais. Não vale a pena estarmos a dizer que isto não tem impacto negativo nenhum. Tem alguns, quer dizer, e não podemos esquecê-los. E, portanto, e os benefícios? Bem, os benefícios é nacional, é global, etc. É as alterações climáticas, portanto, a diminuição da emissão de CO2 por via da produção de energia, etc, etc. Todos, naturalmente, é muito importante para todos. Mas a verdade é que, ao nível local, a panorâmica é esta. E, do meu ponto de vista, é um dos grandes problemas que se está a colocar com esta situação, com estes novos projetos, com os projetos fotovoltaicos, em leilão, e provavelmente também estes projetos que agora, aparentemente grande quantidade de projetos que estão em desenvolvimento, pedidos solicitados no site da DGEG, projetos com acordo com a REN, a Rede Elétrica Nacional, para atribuição de reserva de capacidade. Uma das grandes questões que se está a colocar, do meu ponto de vista, é esta. Porque, quer dizer, quando se chega a uma Câmara Municipal, a primeira coisa que se pretende saber é quais são as contrapartidas que os promotores dão. Portanto, eu creio que essa situação deveria ser equacionada e devia ser vista, na medida do possível, portanto, pronto, presumo eu, para compensar alguns efeitos negativos que efetivamente os projetos sempre trazem. Claro. Professor, está aqui de acordo com o Timóteo e com a Ana? Há aqui dois aspectos, não é? Portanto, uma questão é, isto é um projeto de âmbito nacional e se está previsto que até 2030 nós instalemos 15 gigawatts, isto é o triplo do que foi instalado em centrais eólicas em 20 anos. Como nós temos que fazer 3 vezes mais em metade do tempo, temos que trabalhar 6 vezes mais depressa. E isto tem que ser tudo adaptado nesta questão. Portanto, isto é um projeto nacional, mas são chamados os privados a responder. Não é um organismo público, não é nada, são os privados que são chamados a responder e têm que tomar isso. E julgo que isto tem de haver, porque além destas questões dos municípios, também aparece um grande grau de imprevisibilidade no licenciamento municipal, como também aparece em municípios que fazem fronteira uns com os outros, dispersões, disparidades entre o que é exigido num e o que é exigido no outro, mesmo de vários pontos de vista. Assim eu acho, e aí estou-me a alinhar com aquilo que foi dito, acho que deveria ter sido estabelecido, mas mais vale tarde do que nunca, um consenso nesta política, no que diz respeito, tinha que ser o Governo da República a tomar a iniciativa, quer pelo Ministério da Administração Interna, quer pelo Ministério das Finanças, quer pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética. Portanto, o Governo por um lado, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses por outro, e os promotores também, neste caso, representados pela APREN, já que tem um peso muito grande, para definir as regras do licenciamento municipal e não transformar os promotores nos financiadores de ambições municipais de investimento, que inviabilizam, que podem vir a acabar por inviabilizar o projeto. Aquilo que o Timóteo esteve a dizer, ele tem razão, mas temos que pôr aqui uma perspectiva. É que, quando foi das centrais eólicas, tinha uma tarifa FIDIN, em que e eu lembro-me que estive no estabelecimento dessa tarifa FIDIN, a tarifa FIDIN já considerava os 2,5% da receita bruta para os municípios. Agora, nós estamos com a questão de não há tarifa FIDIN e estamos para ir para o mercado. Quer dizer que a haver uma percentagem aí para os municípios, na minha ótica,
porque nós estamos a competir num mercado ibérico, no MIBEL, essa tarifa teria de ser para todas as tecnologias, fossem renováveis, fossem não renováveis. Portanto, todas teriam a eólica, a hídrica, a biomassa, o gás natural, a cogeração, tudo teria que ter a mesma tarifa para fazer isso. E essa tarifa, e não é tão simples como isso, quer dizer, porque isso era preciso que o consumidor também tomasse consciência que ia haver um aumento do preço da eletricidade, da produção de eletricidade, por causa de estar a remunerar os municípios. E essa tarifa tinha que ser tomada, portanto, como que era um imposto que a produção teria, mas tinha que ser tomada em linha de conta nas contas do MIBEL, porque nós pagávamos isso, mas os espanhóis não pagam, pagam outras coisas. E aquele que se chama o clawback, tem que se ter em linha de conta todos estes aspectos. Portanto, não é um problema difícil de resolver, mas tem de haver vontade política quer do governo, quer da Associação Nacional dos Municípios, porque aí os promotores há abertura a isso, mas com as implicações todas. Não pode, como no caso contrário, se não fosse isso, duas coisas podiam acontecer. Uma, não poder entrar no mercado porque tem um acréscimo da taxa que vai passar ao município que o torna menos competitivo que outras, que não têm. Primeira coisa. Segunda coisa, pode ser considerado, se não houver esta história do clawback, pode ser considerado que essas taxas pagas aos municípios são tratados como se fosse um lucro das empresas. E não é, e não são. Portanto, isto tem que ser tudo muito bem articulado com o VET. Eu acho que há por parte dos produtores abertura. Só não o quero cortar, mas só mas para... Já vamos de longo e ainda temos aqui algumas questões. Mas sim, sem dúvida, se entrarmos pela parte das diferentes taxas que existem e se olharmos depois para a Espanha, então entrávamos noutro debate. Mas sim, Timóteo, quero acrescentar? Não, eu já agora, sob este ponto de vista, há aqui uma coisa que tanto o Sá da Costa aflorou e que eu também concordo bastante. Portanto, as nossas centrais, há muitos anos, esta parte, são avaliadas nas câmaras ao nível do RJUE. E, portanto, aquilo muitas vezes, há câmaras que estão mais bem preparadas, mas há outras que tratam estes projetos como se a gente estivesse lá a licenciar uma vivenda ou um barracão para guardar as máquinas. E, portanto, acho que, efetivamente, e creio que foi isso que o Sá da Costa também se referiu, acho que, efetivamente, deveriam haver também a este nível algumas orientações, quer dizer, para evitar que às vezes apareçam aqui algumas coisas, chegam-nos alguns pedidos que são difíceis de resolver, às vezes são incompreendidos, portanto, porque as pessoas, portanto, nós explicamos, mas isso não é possível, isso não está de acordo com aquilo que é um projeto. Portanto, as pessoas não percebem e, portanto, deveria haver qualquer tipo de orientação também nessa matéria, sem dúvida. Sim, sem dúvida, até porque já estamos a ver também alguns problemas a serem espelhados até nas pequenas centrais, nos autoconsumos, por isso é algo que tem que vir também uma orientação de cima para as câmaras. Mas o licenciamento não passa só pelas câmaras, passa também por outras entidades responsáveis e que sabemos que estão estruturadas e organizadas para o paradigma antigo e, consequentemente, subdimensionadas para as exigências atuais e sujeitas também não só a uma elevada pressão devido à quantidade de novos projetos, mas também novos players de mercado que muitas vezes também não conhecem ainda a realidade do licenciamento em Portugal e também não deixa de ser uma realidade hoje em dia a pressão pública e mediática que às vezes os projetos depois ganham. Por isso, que impactos têm sentido com esta situação no desenvolvimento dos vossos projetos? E Ana, passava-te agora a palavra.
Bem, as entidades têm, nos últimos tempos, hasteado a bandeira da falta de recursos humanos. Portanto, as próprias entidades reconhecem que não têm capacidade, não têm recursos para analisar a avalanche de pedidos de parecer que têm surgido. 2016, 17, 18, sobretudo no solar, houve muitos pedidos de parecer às várias entidades, portanto CCDR, ICNF, APA, para depois se obter esses pareceres todos, que depois, reunindo esses pareceres todos e mais um conjunto de elementos, se obteria uma licença de produção. E, portanto, ainda há pouco tempo havia uma delegação do ICNF a dizer que tinha 99 processos só de renováveis para analisar. Portanto, assim, claro que não é possível. Portanto, nós neste momento, nenhuma entidade cumpre prazos, nós submetemos os elementos e depois, com sorte, pode ser que passados 6 meses tenhamos ou aquilo que se perspectiva já um parecer final ou então um pedido de elementos adicionais. E, portanto, é uma coisa que leva 6, 8 meses, um ano, isto tudo é a realidade, não é? É a realidade. E, portanto, isto é para nós e é para quem vem, os novos players que chegam cá e que se calhar pensavam que o mais difícil era conseguir uma licença, por exemplo, conseguir a aprovação do lote, portanto, ganhar em leilão um lote, mas depois, quando chegam à parte dos licenciamentos, apercebem-se destas dificuldades de prazo e de entropia entre, às vezes, falta de consenso e de coordenação entre as entidades, e tudo isto, sim, é um grave entrave ao desenvolvimento célere de um processo de licenciamento. Professor, estava já a querer... De facto, os recursos humanos nas entidades licenciadoras é um dos aspectos mais críticos que existe, não é? Mas atenção que não é apenas uma questão de número. Julgo que também é importante as suas qualificações e, acima de tudo, a atitude que têm perante o licenciamento. Muitas vezes nós notamos que não é aquela que é mais conveniente, não é? Agora, se nós vamos prolongar os processos de licenciamento, e atenção que isto é uma cascata, é o processo de licenciamento do projeto em si, é o processo de licenciamento das linhas, quer sejam das linhas do promotor, quer sejam das linhas dos operadores de rede. Se isto tudo começa muito a atrasar e nós estamos numa competição a um nível mais global, não é só o que se passa em Portugal, porque nós não estamos isolados, estamos integrados no MIBEL. E se nós que não conseguimos implementar os nossos projetos de renováveis a tempo e horas, os espanhóis estão a fazê-lo a um ritmo muito mais acelerado, e os marroquinos também, e como o mercado de eletricidade não é infinito, uma vez que eles acabem primeiro, deixa de haver espaço para nós entrarmos. Eu julgo que, no que diz respeito ao processo, portanto, aos 2 licenciamentos, do ponto de vista da DGE, está mais ou menos bem tratado. Temos o licenciamento municipal, que já abordámos na questão de haver uma certa uniformidade e os aspectos que têm que ser vistos. Mas no licenciamento ambiental, nós temos que encarar o licenciamento ambiental de uma forma completamente diferente do que tem sido feito até agora. O processo ambiental, quando foi o licenciamento ambiental, foi criado nos Estados Unidos, com a Environmental Protection Agency, foi encarado como uma negociação entre a entidade licenciadora, neste caso a APA, e o promotor, que vão encontrar em conjunto uma solução para que seja compatível com as restrições ambientais e compatível com o projeto. E não que se faça, como se faz atualmente, que são ditadas restrições, 300 ou 400 restrições na dia, de uma maneira unilateral e às vezes mesmo ditatorial, que torna o processo de resultados imprevisíveis e por vezes chega mesmo a inviabilizar os projetos. Portanto, há não só que aumentar o número, é ver as qualificações e mudar-lhes a atitude que não sido agora, não é? Que não tem sido naquela que eu acho a mais conveniente para aquilo que se pretende.
Timácio, da vossa experiência também se deparam com esta questão e esta questão também da atitude das entidades? Sim, vamos lá ver. Há aqui um aspecto que é um aspecto recente e que nós estamos a viver e que, portanto, certamente afeta os nossos raciocínios e aquilo que nós estamos a dizer aqui neste momento, que é o aspecto, é a questão da pandemia Covid-19, não é? Portanto, este aspecto veio, certo, este aspecto veio aqui introduzir realmente algumas dificuldades nestes processos, nomeadamente naquele processo, de negociação que o Sá da Costa estava a falar. Eu creio que, portanto, este subdimensionamento dos recursos das entidades responsáveis pelo licenciamento de projetos é efetivamente um facto. Há um caso em que, um caso também nesta área, mas já mais numa área de pós-avaliação, em que para mim é um caso paradigmático e que permitiu, de certa maneira, à autoridade ambiental resolver algumas insuficiências e que eu não sei até que ponto é que poderia também ser trazido um bocadinho para esta fase do processo de licenciamento, embora que, naturalmente, de uma forma talvez mais limitada. Mas eu estou-me a referir concretamente ao caso das auditorias ambientais. Hoje, portanto, quer a nível da construção dos projetos, quer a nível da pós-avaliação dos projetos, existe um conjunto de entidades certificadas pela Agência Portuguesa do Ambiente que atuam segundo orientações específicas expressas, portanto, seguem um guião e que, portanto, fazem presumo eu, portanto, é o promotor que tem que pagar, é uma prestação de serviços que o promotor que tem que pagar, mas fazem, portanto, esta avaliação de impacto ambiental, ou esta avaliação destas situações, portanto, da construção, quer da própria exploração dos projetos, e verificam a sua conformidade ambiental. Eu não sei se isto não seria também tentar perceber se é possível, de alguma forma, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente e as CCDRs conseguirem aumentar a sua atividade através de algum tipo de prestação de serviços, portanto, desta forma que eu acabei de falar. Esta situação do subdimensionamento das entidades responsáveis, eu entendo que efetivamente, a nível do processo de avaliação de impacto ambiental, que é um processo que todos sabem que muitas vezes é bastante demoroso, difícil, etc., e que depois conduz a resultados. Eu ainda não vi uma DIA com 300 medidas, mas com 150 já vi. mas conduzem realmente a resultados, às vezes, difíceis portanto, difíceis de implementar depois na própria construção e na própria exploração dos projetos. Portanto, esta situação de ser possível ao promotor, durante o processo de avaliação de impacto ambiental, ir esclarecendo paulatinamente um conjunto de dúvidas que surgem relativamente aos projetos, aos processos que usa, quais são os verdadeiros impactos dos projetos, o que é que se pode fazer em termos de medidas de mitigação ou até a nível ainda da concepção do projeto, para alterar ou para lidar com alguns problemas que vão aparecendo. Portanto, esta dificuldade que os promotores têm, por falta de tempo das entidades, que às vezes até têm dificuldade de encontrar tempo para fazer a visita, portanto, no âmbito da avaliação de impacto ambiental, têm dificuldades de agenda e de encontrar tempo para fazer a visita ao projeto, que permite tantas vezes esclarecer, portanto, muitas das questões questões essas que depois não são vertidas para a DIA e que, como todos nós sabemos,
quando as DIAs, além das 100 e tal medidas, ainda saem carregadas de elementos a apresentar antes da fase de licenciamento, elementos a apresentar antes da fase de construção. Tudo isto processos que não têm qualquer prazo de resposta da parte da administração. Portanto, se efetivamente for possível haver maior interação, e para isso a administração precisa efetivamente de meios para ter interação, se for possível aumentar este nível de interação e de, vamos dizer assim, passa a expressão, de colaboração, embora em negociação entre os promotores e a administração pública, vai ser muito complicado, ou cada vez mais complicado realmente nós conseguimos cumprir prazos de projetos e entregar os projetos, quer dizer, e desenvolver os projetos e integrar os projetos e cumprir as tais metas, e sob pena de nos atrasarmos e acontecer aquilo que realmente o Sá da Costa referiu e muito bem. Então, agora, pegando aqui se calhar um bocadinho de tudo o que já falámos, de todas as dificuldades aos diversos níveis, e pegando nos últimos 2 anos em que a aposta do governo tem sido sobretudo em grandes centrais, e vimos isso com os 2 leilões, tanto de 2019 e 2020, que acarretam grandes dificuldades de licenciamento, como estamos a ver, devido à prospeção dos terrenos, aos impactos, restrições e até à aceitação pública. Quais é que acham que seriam as vantagens se houvesse aqui uma aposta em projetos que fossem mais pequenos? E agora dou a primeira palavra ao professor, que eu acho que ele ainda não respondeu em primeiro a nenhuma pergunta. É claro que é mais fácil licenciar 10 projetos de 20 megawatts. Atenção, estou a falar de 10 projetos de 20 megawatts dispersos numa região. Não são 10 um ao lado dos outros, para evitar, como a lei permite, portanto, de fazer, no caso diz que até 50 megawatts não há estudo de avaliação ambiental, portanto, fazem-se dividir. É mais fácil licenciar 10 de 20 megawatts do que um de 200. É mais fácil colocar na rede 10 de 20 que um de 200. É mais fácil fazer PPAs de 10 projetos de 20 que um de 200. Contudo, é um pouco mais caro construir e explorar 10 de 20 do que um de 200. Portanto, há aqui um trade-off que tem que haver. Portanto, eu julgo que há lugar para tudo. Não me parece interessante ver projetos de dimensões muitíssimo grandes. Eu acho que, tirando de ser um ou outro caso excepcional, eu acho preferível ter projetos mais pequenos, até 30, 40, 50 megawatts. Eu recordo-me que há coisa de uns 7, 8 anos, apareceu um sujeito que queria fazer uma única central solar fotovoltaica com 2.000 megawatts. Nós não estamos no meio do deserto, não é? Portanto, também há estas questões que existem, mas eu sou favorável a projetos de menor dimensão. Mas não estou a dizer excluir os outros totalmente. Depende das características do terreno e da própria rede, não é? Timóteo, também concorda aqui que tínhamos a ganhar se fôssemos por projetos mais pequenos? Eu diria, se a escolha fosse possível, sem outras implicações decisivas, as vantagens poderiam ser algumas. Eu não concordo muito quando o Sá da Costa diz que é mais fácil nós licenciarmos, construirmos, etc., 10 projetos de 20 megawatts do que um de 200. Não concordo muito, sinceramente. Eu acho que quando nós estamos a falar, por exemplo, de um projeto de 30, 40, 50 megawatts para um projeto de 150, 160, 170, o trabalho não é muito diferente. Não é muito diferente. Não, isto hoje qualquer projeto, hoje qualquer projeto de 20, 25 megawatts, por exemplo, projeto solar, o limiar de estudo de impacto ambiental para um projeto solar, ter avaliação de impacto ambiental são 50 megawatts. Ok, sim senhora. Só que não passa nenhum de 20. Porque nós temos que ir a uma avaliação caso a caso, e como vamos à avaliação caso a caso, a autoridade determina, não, este projeto tem impactos significativos no ambiente, tem que ter avaliação de impacto ambiental. Portanto, eu pós 20 projetos... Não está certo, não é? Não está correto.
não sei. Eu, para os 10 projetos de 20 megawatts, tenho que fazer 20 avaliações, ou 10 avaliações de impacto ambiental. Isso não há hipótese nenhuma. Pronto, mas passando um bocadinho à frente, portanto, é assim, portanto, realmente, projetos mais pequenos podem ter algumas vantagens. Mas há logo aqui, à partida, uma questão que me parece uma questão mais importante, uma questão muito relevante, que é a questão que foi colocada relativamente aos leilões e mesmo à atribuição de reserva de capacidade no âmbito do processo de candidatura no site da DGEG. Muitas das ligações à rede disponíveis são em muito alta tensão. São em 150 kV, são em 220 kV e são em 400 kV. Eu não consigo fazer um projeto com 30 megawatts com ligações à rede deste tipo. É de tal maneira caro o painel da REN, de tal maneira cara a subestação que eu tenho que fazer, de tal maneira cara a ligação à rede que eu tenho que fazer, que eu não consigo diluir os custos em projetos pequenos. Portanto, logo à partida aí eu estou a ver uma grande dificuldade. Estou a ver também, também digo e concordo com aquilo que o Sá da Costa disse. Todos têm o seu lugar. Todos têm o seu lugar. Agora, apostar só num ou apostar só no outro é extremamente difícil. Há outra questão, e que já aqui falámos. Hoje é cada vez mais difícil fazer linhas. 20 projetos, ou 10 projetos de 20 megawatts têm 20 linhas. Ou tem 10 linhas. Eu estou sempre a trocar o número. Peço desculpa. Tem 10 linhas. Um projeto de 200 megawatts tem uma linha. E, portanto, isto também, ainda por cima, pronto, isto são linhas feitas, temos que perceber, exceto algumas honrosas exceções em que os promotores se entendem, são linhas feitas ad hoc. Cada um faz a sua. E, portanto, às tantas, temos aqui um estendal, não é? Por cima das casas todas do país e dos terrenos livres do país, que isto também não... Portanto, é uma questão que nós temos também que ver. Tem que ser ponderada. Professor, já vou... Eu só mais uma coisa. Força. Nos processos de licenciamento, também queria chamar a atenção para isto. Ainda agora estivemos a falar sobre a escassez de meios da administração pública. A administração pública tem o mesmo trabalho, ou mais ou menos o mesmo, com um projeto de 30, 40 megawatts do que com um projeto de 150 ou 200. E, portanto, se a administração pública já não tem meios para estes projetos atuais, se multiplicamos o número de projetos, portanto, resumindo e concluindo, eu creio que tem que haver aqui um equilíbrio. Os dois tipos de projetos têm ou as duas dimensões de projetos têm realmente espaço, não é? Acredito que, quando começamos a falar em certos tipos de dimensões, em certos tipos de localizações, isso vamos ter reações e essas reações e depois, tanto comem todos pela mesma medida. Não há dúvida nenhuma, não é? Pegam todos pela mesma tabela. Exatamente. Professor, eu já vou assim, já sei que quero contribuir mais um bocado, mas vou passar a primeira palavra à Ana. Ana. Pois, realmente os projetos grandes têm as suas vantagens e os pequenos também têm as suas vantagens, mas os projetos, por exemplo, para o solar, vivem uma realidade completamente diferente dos projetos do eólico, enquanto os projetos do eólico normalmente são em zonas em que o valor do terreno é baixo, quer dizer, as pessoas tiram pouco daqueles terrenos, portanto é fácil negociar. Nos terrenos para o solar não é a mesma coisa, especialmente se forem terrenos grandes. Estamos a falar para centrais de 100 megawatts, estamos a falar de muitos e 200 e muitos hectares, e é muito difícil conseguir 200 e tal hectares em que não tenhamos lá várias restrições ambientais e às vezes demasiadas restrições ambientais que se consigam contornar ou sequer vencer. Porque se não tem açobreiros, tem eucaliptos, e agora até o eucalipto já tem a sua estima em determinadas entidades, porque de facto sequestra carbono e, portanto, sabemos que tem esse contributo. Mas começou a ser levantada esta questão dos eucaliptos também. Portanto, se não tem árvores, tem excesso de linha de água. Se não tem linhas de água,
tem um valor arqueológico ou não tem a orografia desejável para desenvolver um projeto desta dimensão. E, portanto, a contratação de terrenos mais pequenos e com menos restrições, à partida, claro, tem depois aqueles problemas de uma ligação à rede é muito alta ou em alta é muito mais cara, é verdade, mas há aqui um balanço que é preciso fazer e é preciso analisar cada uma das situações, cada um dos pontos de ligação e o que é viável em termos de terrenos em redor daquele ponto de ligação, e isso não foi feito, por exemplo, para os leilões do solar, não é? Portanto, atribuíram-se aquelas capacidades e depois o promotor teria que conseguir aqueles terrenos ali em redor, mais ou menos em redor daquele ponto de ligação, exatamente porque depois também não pode fazer uma linha muito grande, ou deve evitar as linhas grandes porque têm o seu custo e vão esbarrar no licenciamento ambiental, portanto, essa é uma questão desde sempre levantada, não é agora no solar, é desde sempre no eólico, as linhas elétricas têm sido sempre uma das questões principais e, portanto, só uma coisa ou só outra tem os seus problemas e isto deveria ter sido melhor ponderado, porque é de direito, não terá sido e agora há muitos promotores com projetos muito grandes e com muitas restrições ambientais para conseguir vencer. Obrigada, Ana. Professor, é muito dou-lhe a rápido, palavra. É muito rápido. Eu Sim. quando disse 10 de 20 em vez de um 200 é uma figura de estilo, para começar. Segunda questão, os pequenos projetos, quando estou a falar de pequenos projetos, não podem ter as mesmas exigências que os grandes. Isso não é um absurdo, não é? Portanto, não é dizer, olha, eu quero fazer 1 megawatt, mas vai ter que apresentar um mesmo estudo que se fizesse fazer 1000, não faz sentido nenhum. E na questão das linhas, quando se fala em pequenos projetos, eu acho que eu estou a pressupor que haja uma expansão das redes centrais, quer seja da rede de transporte, quer da rede de distribuição, que evite o proliferar de linhas individuais de cada projeto com muita exceção. Eu acho que isto tinha que ser pensado com pés e cabeça por todos. Porque estou inteiramente... Eu acho que nós os três estamos todos de acordo com aquilo todo. Não é fazer um pequenino com as mesmas exigências dos grandes. E pronto, e não quero me esticar mais aqui neste ponto. Bem, estamos aqui a chegar já passámos um bocadinho o limite. Eu vou usar esta pergunta para encerrar, já não vai haver aqui tempo para o palco para perguntas do público, mas deixo a informação que se quiserem colocar com questões podem deixar no chat e depois nós reencaminhamos ao orador ou nós próprios tentamos dar resposta. E assim aqui um bocadinho para finalizarmos se calhar de uma maneira positiva, ia pedir a cada um de vocês que se tivessem 3 pedidos que pudessem fazer para melhorar o processo de licenciamento em Portugal, quais é que seriam? E pode ocupar, professor, dou-lhe já a palavra. Pronto, para continuar. Eu acho que desejos. Era a lâmpada da Aladina, a lâmpada da Susana mágica que nos vai conceder. Primeiro desejo, ouvir os promotores no processo de licenciamento. Eles devem participar ativamente nas comissões de licenciamento e não serem meros cumpridores de obrigações emanadas unilateralmente por essas comissões. Segundo, simplificar e desburocratizar os processos de licenciamento, dando um maior papel aos técnicos responsáveis, como é feito, por exemplo, no licenciamento elétrico na DGEG, implementando um diferimento tácito, sem depois aparecer as vinganças contra os promotores e, portanto, e nesta linha de simplificação, limitar o número de imposições, limitar, por exemplo, 50, 60, 40, um número limitado que levasse as comissões a escolher, não as 150 ou 200 ou 300, mas as principais, aquelas que são fundamentais. E depois, um bocado na linha do que o Timóteo já disse há bocadinho, o papel das entidades licenciadoras deverá ser mais de acompanhar e fiscalizar a implementação do projeto, eventualmente recorrendo a entidades externas, e saírem dos gabinetes e irem avaliar no campo as dificuldades de implementação de muitas das medidas impostas. Enfim, em resumo, eu julgo que temos todos que unir
os esforços, entidades licenciadoras e promotores, e trabalharem em conjunto em prol deste projeto de cariz nacional. De outra maneira, não iremos lá. Obrigada, professor. Timóteo, dava-lhe agora a oportunidade de concluir. Também tinha aqui uma lista de desejos e, portanto, bem, uma que já foi bastante falada aqui durante este debate é o seguinte: olhar com profundidade e encontrar soluções efetivas para as questões complexas que atualmente se colocam ao nível da concepção, projeto e concretização / implantação das linhas elétricas aéreas de alta tensão e muito alta tensão de ligação à rede das centrais. Concretamente, em termos de, portanto, disponibilização dos terrenos para conseguirmos fazer estas ligações à rede, naturalmente compensando as pessoas de uma forma correta, devida, mas, portanto, acabando com este, vamos dizer assim, granel que, portanto, é contínuo nesta atividade. Outra questão que me parece importante era, nos procedimentos concursais e nos leilões, portanto, neste tipo portanto, que hoje é a forma de obter reservas de capacidade, ouvir os promotores e beber ensinamentos de experiências anteriores quando se procede ao estabelecimento das regras, condições e prazos de execução, concretização dos projetos, para que não saiam normas e regras impossíveis de cumprir e que depois têm que andar a ser adaptadas e atamancadas, etc. O último era uma coisa que também já foi aqui muito referida, que é a questão do reforço do reforço da administração pública, o reforço da maior, dotar a administração pública de uma maior capacidade de resposta nos processos de licenciamento e que permitam, efetivamente, aquilo que também creio que é reconhecido por todos, que permitam um diálogo, ir ao campo, ir aos sítios, mostrar, ver como é que se resolveram as questões, que às vezes estão a ser colocadas pela enésima vez, portanto, creio que esta questão de haver aqui um olhar sobre a administração pública, sobre as entidades licenciadoras, dotando-as de uma maior capacidade de resposta, seria muito importante para, portanto, o licenciamento deste tipo de projetos. Obrigada, Timóteo. Ana? Bem, só para concluir, o professor Sá da Costa e o engenheiro Timóteo já disseram muitos dos pedidos poderiam ser atendidos e que permitiriam logo resolver a grande parte dos problemas de licenciamento, mas eu diria um consenso nacional das entidades em relação ao desenvolvimento de projetos de energia renovável, porque cada entidade defende muito aquilo que tutela e é muito cega, quer ao projeto em si, quer àquilo que uma outra entidade tutela. E, portanto, cada uma olha para a sua quinta, defende aquilo que é o seu objeto de estudo e, muitas vezes, as soluções propostas colidem com o interesse de outra tutela. E, portanto, não existindo um consenso. Perdemos a Ana. Bem, acho que fica. Não, alguém me expulsou. Estás de volta. Pronto, só para concluir. Alguém olhando, tendo uma visão de conjunto, para aquilo que é este desígnio nacional de construir os 15 gigawatts em 8 anos, que neste momento se afiguram, quer dizer, eu diria impossíveis, acho que não vamos conseguir, não é? Com as coisas como estão, acho que não vamos conseguir. Seria importante
E depois, quer dizer, cumprir os prazos, aqueles prazos que nós conhecemos e que, nos quais nos apoiamos sempre, que vêm escritos na legislação, seria bom nós sabermos com o que contamos. Neste momento sabemos que não é assim, portanto nunca sabemos o prazo de resposta de uma entidade. E também a coordenação entre entidades, nomeadamente a DGEG e a APA, porque por vezes o que sentimos é que a falta de coordenação entre estas duas entidades, muito em particular, conduz também ela a um atraso e é uma areia nesta engrenagem difícil e pesada que é o licenciamento neste momento em Portugal. Obrigada, Ana. Quero agradecer a todos a vossa disponibilidade, acho que foi muito interessante. Acho que fica claro que o processo de licenciamento tem muito a evoluir e há aqui muitas respostas ainda a que temos que dar resposta e evoluir no sentido de conseguir dar aqui resposta às necessidades e à estratégia nacional, é o que se impõe. Mas continuam aqui algumas preocupações e vamos continuar a trabalhar para dar resposta. Acho que é importante a gente conseguir fazer parte da solução e estamos a trabalhar para isso. Vamos começar já esta semana a trabalhar com algum afinco no projeto que lançámos. Sem dúvida que temos que olhar para as entidades com foco e também perceber os problemas que elas têm, principalmente ao nível do dimensionamento atual das mesmas, mas acima de tudo queremos assegurar que os projetos são concretizáveis, são realizáveis e cheguemos às metas que estão desenhadas e estabelecidas. Muito obrigada, mais uma vez agradecer a todos e se quem quiser deixar perguntas estejam à vontade, depois nós tentamos responder. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada. Deus, boa tarde. Boa tarde a todos. Deus, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado.